Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 25. Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto judeus pedem sinais, quanto gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus, porquanto a insensatez de Deus, se Deus ficasse louco, Ele ainda é mais sábio que a sabedoria dos seres humanos. E se Deus ficasse fraco, Ele ainda seria mais forte do que todo o poder dos homens. Paulo está definindo duas culturas que ele conhece muito bem. Cultura grega era a cultura do mundo da época. Falar grego na época era como falar inglês hoje. O inglês hoje é uma língua mundial. Qualquer lugar do mundo que você chega, se você não fala a língua daquele país, mas você fala inglês, sempre vai haver alguém para falar com você. Na época, essa língua era o grego. Então, havia uma cultura mundial falando grego. E a principal marca da cultura dos gregos era uma volta à sabedoria, uma tendência para filosofia, para pensamento filosófico, para discursos. Os gregos estavam sempre tentando achar uma explicação para a vida. Eles explicavam quase tudo e, se não explicavam, filosofavam bastante em cima e dava a impressão de que eles entendiam. Então, para o grego, a vida é filosofia. Para o grego, entender a vida é filosofar. Então, o que um grego ia considerar algo muito importante, muito especial, é algo que faz sentido para a mente, algo que tem lógica, algo que tem inteligência. Para os gregos, a sabedoria, a inteligência era como que um semideus. E aí Paulo compara a cultura dos gregos, que era gente inteligente, que quer explicar a vida, que quer saber como a vida funciona. Ele compara essa cultura com outra cultura que ele também conhecia, a cultura dos judeus. Os judeus já eram menos filósofos e mais místicos. Para os gregos, tudo girava em torno de sinais sobrenaturais. Para os judeus, a sobrenaturalidade é o centro da vida. Os judeus ignoravam completamente a lógica quando era para confiar na sobrenaturalidade divina, quando era para fazer o sinal certo, orar na hora certa, fazer a oração certa do jeito certo, o sacrifício certo do jeito certo. Os judeus eram bem místicos, sobrenaturalidade era o negócio deles. E aí Paulo está comparando essas duas culturas, e na maioria das vezes que eu falo sobre isso, eu falo para dizer para os crentes do Brasil, para os crentes do Novo Testamento, que a nossa cultura não devia bater na porta da Grécia, bater na porta de Atenas para entender o Evangelho. Porque, sim, o Evangelho cresceu dentro da cultura grega no Novo Testamento. O Novo Testamento chegou para nós em grego, mas não, a origem do Evangelho não é a cultura grega. A origem do Evangelho é a cultura judaica. A maioria das vezes que você me viu falar sobre esse versículo, os judeus buscam sinais miraculosos
E os gregos buscam sabedoria. A maioria das vezes que você me viu foi para te dizer que quando eu vou interpretar a Bíblia, quando eu vou orar, quando eu vou servir a Deus, eu preciso seguir muito mais a vertente judaica, que é essa vertente que deixa a sabedoria, a filosofia, a inteligência um pouco de lado e segue um pouco mais o caminho da mística, o caminho da sobrenaturalidade. Eu gosto de citar, para falar da diferença disso, uma ilustração que acontece com o rei de Israel. O rei de Israel foi visitar o profeta Eliseu, e o profeta, seguindo bem esse caminho da mística judaica, resolveu abençoar o rei para ele ganhar a guerra. E o profeta disse para o rei: rei, Deus vai te dar vitória na guerra, vai ali, abre a janela e atira flechas contra o seu inimigo. Não dava para acertar inimigo nenhum. Um grego que estivesse ali olhando aquilo ia falar assim: que vergonha alheia, que coisa estranha, vai jogar flecha para vencer o inimigo que você vai enfrentar no campo de batalha daqui a 3 semanas, é isso. E o inimigo que está a milhares de quilômetros daqui e que a sua flecha não chega nem a 1% da distância. É isso mesmo, o grego ia pensar assim, porque grego faz raciocínio, grego faz cálculo. Mas o judeu está entendendo outra coisa. E o profeta diz: abre a janela e derruba seu inimigo com a flecha. E o rei jogou uma flecha, 2 flechas, 3 flechas, e deu uma desanimada, porque a mente do rei era meio grega. E aí ele volta, fecha a janela, e o profeta disse: não, tá bom, você não fez do jeito que era para fazer. Você tinha que aplicar gana, você tinha que se envolver de verdade na cena, você tinha que teatralizar de verdade e crer no que está fazendo. Estamos fazendo um ato místico aqui, vamos embora. E aí fechou a janela e deu uma segunda chance para o rei. O rei de novo lançou 3 flechas no chão, com a mesma perspectiva, com o mesmo sentimento. Então o profeta desistiu dele. E o profeta disse: você devia ter atirado 5 ou 6 flechas. E você devia ter colocado gana, fé, força no que estava fazendo. Você foi superficial. Você não levou a sério. Você estava com um pouquinho de vergonha alheia aí dentro da sua alma. Você não acreditou que era de verdade. Por causa disso, você vai ganhar só 3 batalhas e vai perder a guerra. O resultado foi que ele ganhou 3 batalhas e perdeu a guerra. Toda vez que eu falo sobre judeus buscam sinais sobrenaturais e os gregos buscam sabedoria, eu conto essa história do rei para ajudar você a entender a diferença de mentalidade. O grego tem essa mente racional, essa mente que faz cálculo, essa mente onde o sobrenatural é sempre um sobrenatural que veio por inteligência. Porque Deus é um Deus inteligente, Deus age, mas Ele não é burro, Ele respeita as regras. O grego pensa assim, o judeu não. O judeu joga a flecha ao léu e acredita que o inimigo vai cair, porque o jogar da flecha é um símbolo. Na perspectiva judaica, essas coisas são praticadas de forma natural. Essa busca de um símbolo que equivale a uma intervenção sobrenatural acontece o tempo todo. Mas hoje, eu trouxe esse texto para você para te falar outra coisa. Para te falar que nós, os humanos, somos capazes de estragar tudo. O grego usa a sabedoria para, na sua necessidade de controle, explicar a vida e achar que a vida está no controle dele, porque agora ele entende. O nosso mundo, irmãos, é basicamente grego. Inclusive o Médio Oriente, o Extremo Oriente, que historicamente era menos grego, nos últimos tempos está se tornando cada vez mais grego. É grega essa tendência para explicar tudo. É grega essa tendência para não aceitar nada que não pode ser explicado.
É grega essa tendência para viver como se todas as energias que movem o mundo, que movem a vida, fosse derivado da matéria. É grego esse pensamento de que dá para explicar tudo. E o que não dá para explicar hoje é porque a gente não estudou o suficiente ainda, mas quando a gente estudar, a gente vai entender. É grega essa ideia de que tudo pode ser resolvido com a tecnologia. É grega esse sentimento de vergonha alheia, de medo de perder o controle e, portanto, vamos criar tecnologias, vamos construir conhecimentos que façam a vida ficar no nosso controle, na nossa mão. O que o grego fez com a sabedoria? Ele usou a sabedoria como ferramenta de controle para que a gente tenha a falsa sensação de que nós estamos controlando o mundo com a nossa sabedoria. Mas o que os judeus fizeram? Fizeram uma coisa muito parecida, só que com a mística. Para a perspectiva judaica, e é disso que Paulo está falando, a ideia por trás da mística, a ideia por trás dos rituais, dos símbolos, a ideia por trás dos cultos é: eu sei que botões apertar para o mundo sobrenatural trabalhar para mim. Então, quando as coisas complicarem, eu sei exatamente que ritual fazer, que oração fazer, que horário usar, que símbolo usar, que coisa usar. Então eu estou no controle e, portanto, está tudo bem, porque eu controlo as coisas, porque eu sei que mística usar. Aí, Paulo diz assim: quando os gregos estão ocupados acreditando que a sabedoria dele resolve tudo, quando os judeus estão ocupados acreditando que os rituais dele vai resolver tudo, Paulo diz assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Para a sabedoria dos gregos, Jesus não é muito sábio. Para a necessidade de controle dos judeus de eu sei que botões apertar para controlar o Deus Todo-Poderoso, Jesus é um escândalo. E loucura não é muito difícil explicar, porque o texto está falando de loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Loucura não é difícil explicar, porque loucura que é o contrário de sabedoria. Os gregos entendem que sabedoria é a ferramenta que me dá o controle do mundo. Então, quando o mundo estiver vivendo com sabedoria, tudo vai dar certo. Para o judeu, o controle do mundo é na mística. Se eu fizer os rituais corretos, se eu não errar nos rituais, se eu fizer tudo que tem que fazer, então a divindade vai me obedecer, porque eu fiz o que tinha que fazer, e aí tudo vai dar certo. O que os dois estão fazendo? Os dois estão fazendo o mundo dar certo. E aí Paulo diz que Jesus vem, e na perspectiva dos gregos, Jesus é loucura, porque não tem sabedoria nisso. Sabe o que Jesus significa para os gregos? Para os gregos significa Deus endoidou de vez. Não faz sentido. Sabe o que não faz sentido? Não faz sentido que o Deus Todo-Poderoso virou gente, desceu ao nosso mundo, entrou no nosso mundo, e não chegou com pompa, com glória, não. Nasceu numa manjedoura na cidade de Belém. Nasceu menino. Isso não é muito inteligente. Porque, Deus pode vir à terra em forma de gente, tipo, na cultura grega tinha um Hércules, que era um semideus. Mas o cara era o poder em forma de gente. Jesus não. Jesus era gente comum. A ideia
que Paulo está apresentando para nós é que a sabedoria que tem necessidade de controle, a sabedoria que quer ser sábia, que quer saber como é que controla o mundo, entende que alguém está louco nessa história. Porque, como assim? Deus virou gente, igual a gente, simples como a gente, fraco como a gente, frágil como a gente, e resolve o problema todo morrendo numa cruz, sendo crucificado. E depois que ele morre na cruz, tem uma loucura maior, que não faz sentido para a natureza humana, aliás, para a sabedoria humana. Ele morre naquela cruz e ele cancela a nossa conta. Isso não faz sentido. Para a cultura grega, irmãos, o negócio é o seguinte: quem pode, pode. Quem não pode, sai da frente, que eu que posso, estou passando. Para a cultura grega, quem é nobre, quem não é nobre, não é nobre. Não faz sentido Deus virar a gente e igualar tudo para todo mundo. O sábio, o poderoso, o pobre, o ignorante, qualquer um crê em Jesus, recebe libertação e salvação e vai morar no céu. O profeta Isaías, profetizando desse momento louco na história, Isaías disse que Deus estava abrindo um caminho, que seria um caminho tão claro, que até um doido, um louco conseguia acertar o caminho. Deus faz isso, mas os gregos entendem isso é loucura. Qualquer um acha esse caminho. Jesus torna a sabedoria dos gregos uma coisa estranha, porque não faz sentido, não é inteligente, não fazer acepção, não separar quem se dedica mais de quem dedica menos, separar, não é inteligente não separar gente de nobre nascimento, de gente que nasceu no gueto, não é inteligente para o grego, isso não é inteligente, e Jesus faz exatamente isso. O Deus Todo-Poderoso vira a gente, nasce no mundo para igualar tudo para todo mundo. Os sábios e os ignorantes vão chegar à presença de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, ousadamente diante do trono da graça, para receber favor para o tempo de necessidade. Qualquer um veste a capa do sacrifício de Jesus e chega diante de Deus com a mesma dignidade que o próprio Jesus. Qualquer um veste a capa da fé no sacrifício de Jesus e chega diante dos demônios, dos principados e potestades e dá voz de comando e diz para o demônio: sai em nome de Jesus, e ele tem que sair. O grego diz: isso é loucura, não faz sentido. Sabe o que faz sentido para o grego? Quem estuda mais, quem pesquisa mais, quem é mais inteligente, quem é mais brilhante, vai para um céu maior. Quem nasceu desprovido, né? Não estudou tanto, não se dedicou tanto, não tem um brilhantismo, vai para um céu um pouco, né, mais simples. Vamos dar o mesmo céu para todo mundo. Mas aí Jesus desce e desmonta tudo isso. Mas sabe o que complica mais para o grego? É que, na perspectiva grega, se eu for sábio, eu vou fazer minha vida dar certo. Se eu for inteligente, se eu tiver o conhecimento, a filosofia, eu vou fazer a vida dar certo. E aí Jesus vem dizendo que você não faz a vida dar certo. Você confia em Deus e deixa Deus fazer a vida dar certo. Você confia no Deus Todo-Poderoso e Ele faz intervenção. Paulo, escrevendo para os romanos, falando sobre judeus, Paulo disse que Deus colocou todo mundo debaixo da condenação, para então usar de misericórdia com todos os que creem. Não tem mais ninguém especial. Todo mundo é igualado no sacrifício de Jesus. Qualquer um encontra o Deus de Abraão e recebe a bênção naquela cruz. E o grego diz: isso é loucura, isso não faz sentido. Mas Jesus diz, aliás, Paulo diz, que acontece algo na perspectiva dos judeus que não faz muito sentido. Quando a gente diz que para o grego isso é loucura, está claro, loucura é o contrário de sabedoria. Mas para o judeu, o que é escândalo?
Escândalo é um sentimento estranho. Escândalo é uma emoção. Escândalo é uma mistura de decepção com vergonha alheia, com frustração e com um sentimento de nunca mais serei feliz. Escândalo acontece quando você deposita todas as suas expectativas em algo ou em alguém, e quando você trabalha duro para esse algo ou esse alguém funcionar, e aí esse algo ou esse alguém te decepciona terrivelmente. Isso é escândalo. E Paulo está dizendo que para os judeus que buscam sinais sobrenaturais, Jesus é o escândalo. Por quê? Porque os judeus, a cultura judaica, aprendeu a usar os sacrifícios e os rituais como ferramenta de controle sobre a vida. O que dá segurança para essa cultura judaica é que eu tenho certeza que tudo vai dar certo na minha vida, porque eu oro na hora certa, eu faço a quantidade exata de orações, eu como a comida certa na hora certa, eu faço o ritual certo, uso o símbolo certo, eu sei tudo que tem que fazer e eu faço direitinho, então vai dar tudo certo na minha vida. E aí Jesus vem e Jesus diz assim: todo mundo é pecador e todo mundo está condenado, inclusive o judeu que faz as coisas certas. E a salvação para o judeu também é pela graça da cruz. Aí sabe o que escandaliza para o judeu? Eu não sou mais especial porque eu tenho o ritual certo, porque eu nasci na família certa, porque eu sou da tribo certa. Eu não sou mais especial agora, eu sou qualquer um. E eu encontro Deus em Jesus como qualquer um encontra, e pior. Para os judeus, Jesus é um escândalo. E o evangelho é um escândalo, porque agora não é mais os judeus e o resto do mundo. Antes de Jesus, os judeus eram o único povo da salvação. Não tinha salvação para mais ninguém, só para eles. E se alguém quisesse ser salvo, tinha que ir para lá e se tornar um prosélito, ou seja, um deles. Não tinha outro jeito. Mas agora, Jesus escandalizou geral. Jesus decepcionou todo um sistema, dizendo: sabe, tudo que vocês fazem certinhos, Jesus diz: eu fiz certinho para todo mundo. Sabe, todo mundo que vai a Jesus, Jesus resolve. Todo o conjunto ritual praticado pelo judeu em Jesus, tudo isso é resolvido na cruz. E aí, Jesus é o escândalo, porque é exatamente o que eles não queriam que acontecesse. Paulo diz que para os judeus Jesus é a pedra de escândalo. A pedra de escândalo no sentido de que os judeus esperavam um Messias que viesse para dominar o mundo. Na verdade, eles ainda estão esperando. E na próxima vez que Jesus vier, vai vir para cumprir essa promessa feita para eles. Jesus vai vir para dominar o mundo. Vai chegar essa hora. Mas naquele momento em que os judeus esperavam que Jesus dominasse o mundo, e Jesus não dominou. Gente, você não tem ideia de como para o judeu era vergonhoso ver um judeu pregado na cruz dos romanos e na cruz estivesse escrito assim: este é Jesus, o rei dos judeus. Eles ficaram com tanta vergonha que fizeram uma reunião, um abaixo-assinado, uma comitiva, e foram falar com Pilatos, e falaram para Pilatos assim: Pilatos, tira esse negócio de rei dos judeus de lá. Não fica bem para o judeu, é escandalizante para o judeu que o rei dos judeus morra crucificado numa cruz romana. Não deu muito certo. Pilatos disse que eu escrevi e não vou mudar. Eles ficaram cheios de escândalo. Por que eu trouxe essa palavra de Deus para você hoje? Porque uma parte de nós, irmãos, é judaica, uma outra parte é grega. Ou a gente está considerando Deus uma loucura, porque Ele não se submete às regras, aos padrões.
A sabedoria humana, desde sempre, está montando padrões, esquemas, mapas cerebrais. E quando a sabedoria humana grega monta os sistemas, tudo tem que funcionar dentro do sistema montado, porque se não funcionar, a sensação é de perda total de controle. E Deus, definitivamente, irmãos, não está seguindo os nossos mapas. Sabe, você faz um plano, e aí Salomão diz assim: o homem faz os planos, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. E aí o grego fala assim: se eu vou fazer plano, e Deus vai chegar e vai desmontar tudo e fazer do jeito dele, então eu vou parar de fazer plano. E aí Deus fala assim: não, você é grego? Sou, continue fazendo plano. Faz o plano e põe no meu altar. Faz o plano e diz para mim: Senhor, eu fiz o plano e trouxe como oferenda ao Senhor, porque no final das contas, o Senhor vai fazer do seu jeito mesmo. Alguns de nós, irmãos, somos gregos e a gente amaria que as teorias inventadas pelos sábios fossem exatas. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? A verdade é isso aqui que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do mundo. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Quando ele diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, essa é uma alfinetada nos gregos. O que Paulo está dizendo para os gregos é assim: ô grego, você está aí reclamando porque Deus não se encaixa nos seus sistemas, nas suas teorias. Você está reclamando disso porque você está achando que Deus não está sábio. Ô grego, escuta, se Deus ficasse doido de pedra, louco, completamente sem controle mental, Deus ainda seria mais sábio que o mais sábio de todos os homens, porque a sabedoria de Deus transcende. E com isso, Paulo não está alfinetando para machucar, para ferir. Paulo está alfinetando para acordar e para dizer para você: só porque Deus não se encaixa nos seus cálculos, nas suas teorias, não quer dizer que você não pode confiar nele. Confia em Deus, mesmo quando todos os seus planos deu errado. Pastor, eu fiz cálculos, eu planejei direitinho, vai dar assim, vai dar assado, vai dar desse jeito, vai dar daquele, mas vai dar. Aí dá tudo errado. E você fala: Deus falhou. Não, Deus não falhou. Sua sabedoria falhou. Seu cálculo falhou. Sua teoria falhou. Deus não falhou, Deus continua lá e Ele vai fazer de um jeito que a sua teoria não entendeu, que a sua teoria não percebeu. E daqui a pouco, quando estiver pronto, você vai descobrir que Deus ainda sabe o que faz. Para o grego, a fala é: se Deus ficasse louco, Ele ainda seria sábio. E para o judeu é: se Deus ficasse fraco, Ele ainda seria forte. Por quê? Porque o que escandaliza o judeu é que às vezes Deus não faz a demonstração de poder que devia fazer e dá um escândalo na alma da gente. Você com certeza já ficou escandalizado, porque o nosso mundo é um mundo de escândalos, todo dia tem um. Sabe, escândalo é aquele sentimento que a gente tem quando você percebe um ímpio, declaradamente ímpio, desafiando a Deus em rede nacional para todo mundo ver, e você sente aquele sentimento de raiva, porque é o seu Deus que está sendo desafiado, é o seu Deus que está sendo afrontado, envergonhado, atacado. E aí você tem aquela vontade que Deus se manifeste e faça alguma coisa, mas aí Deus não faz nada. Sabe o que fica parecendo? Fica parecendo que Deus é fraco, porque Ele não reage.
Essa sensação se chama escândalo. Esse sentimento de um pouco de frustração, um pouco de decepção, um pouco de vergonha alheia. Isso é escândalo. E sabe o que Paulo está dizendo? Para você que está mais tentando apertar os botões para fazer Deus resolver as coisas do seu jeito, e aí você fica escandalizado porque Deus não faz. Paulo está dizendo assim: se Deus ficasse fraco, Ele ainda seria mais forte do que você consegue imaginar. O nosso Deus, para você que está ficando escandalizado, o nosso Deus, Ele transcende. O nosso Deus não cabe na explicação humana. O nosso Deus não cabe na nossa definição. O nosso Deus está muito além da criação. O nosso Deus não pertence ao mundo criado. O mundo criado não consegue definir Deus. É por isso que toda vez que você procura Deus na criação, você não encontra. E aí falam por aí: Deus não existe, eu não consegui encontrar Ele. Claro que você não vai conseguir encontrar Ele, Ele é o Criador. E você está procurando Ele dentro da criação. E você não vai conseguir sair da criação para procurá-lo, porque você é uma criatura. Deus está muito além de tudo isso. Deus é transcendente. E sabe, em Jesus, Deus transcende. Deus em Jesus abriu uma porta para curar você, resgatar você, abençoar você, te trazer para perto, apesar de você, não por sua causa. É isso que significa, porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém nunca terá do que se gloriar. Porque todo mundo que chegar à presença de Deus não vai poder se gabar, nem da sua sabedoria. Eu entendi os esquemas, eu aprendi as fórmulas, eu compreendi as teorias, eu apliquei tudo e agora está funcionando porque eu tenho sabedoria. Não vai poder, porque ninguém pode se gloriar diante de Deus. Mas também ninguém vai poder se gabar, porque foi santo, foi justo, foi reto, foi direito, praticou os rituais, fez direitinho o uso dos símbolos, apertou os botões certos, então agora Deus vai fazer. A verdade, irmãos, é que ninguém deu conta, nem usando sabedoria e teorias gregas, nem usando rituais e mística judaica, ninguém conseguiu fazer do jeito correto para que Deus agisse. Em Jesus, Deus chega e resolve por causa dele, não por nossa causa. Sabe, Deus proveu tudo que você precisa na cruz de Jesus. E o chamado de Deus para você é para que você pare de procurar na sabedoria ferramentas para controlar a vida, e na mística ou na justiça humana ou no seu próprio mérito ferramentas para controlar a vida. Escuta, se depender de você, a vida está totalmente fora de controle. E se depender de Deus, ela está totalmente no controle. Quando você resolve que é você que vai controlar tudo, quando você resolve que é você que vai fazer funcionar, você pega um peso enorme para carregar que você não dá conta. E o pior, as coisas só vão piorando. Relaxa. Deus está no controle. Ele já proveu tudo. Ele já fez tudo que precisava ser feito. Ele pagou a sua conta. Pastor, eu queria servir a Deus, mas eu não tenho força. Ele proveu isso também. Ele planejou um jeito de te dar força para servi-lo. Pastor, eu queria servir a Deus, mas eu pequei demais. No verão passado eu aprontei muito. Ele proveu isso também. Ele pagou a sua conta e pagou todos os seus pecados. Pastor, eu queria servir a Deus, mas
eu não consigo entender o caminho. Ele proveu isso também. Jesus morreu naquela cruz e proveu para que o Espírito Santo viesse ser seu guia. Só confia e segue, ele vai te guiar. Pastor, eu queria muito, mas eu não tenho nobreza. Eu nasci numa família muito complicada. Não sei nem de que família que eu sou. Eu não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. Eu não sou alguém importante. Ele resolveu isso também. Ele estabeleceu que todo aquele que aceita o sacrifício da cruz se torna filho de Deus, tão nobre quanto quem nasceu na família de Abraão. Porque os que são da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão, disse Paulo aos Gálatas. Então, não importa que problema você botou na mesa, Deus resolve. Não importa. Que dificuldade apresentaram para você, Deus resolve. Pastor, no passado eu me envolvi com as trevas, eu pratiquei ocultismo, eu fiz pactos e as coisas complicaram muito para o meu lado, então eu acho que não tem mais jeito para mim, agora eu sou do lado de lá. Jesus morreu por você, pagou sua conta e você já não é mais aquela pessoa. Está tudo resolvido na cruz. E isso não faz sentido para os gregos, não faz sentido para a cultura judaica. Mas você precisa tomar postura de fé, confiar em Deus e se entregar a Ele, para que a intervenção dEle faça o que Ele se propôs a fazer.